O vereador inscrito, o vereador Fabrício Gandini. Como vereador autor da proposição, Vossa Excelência tem 10 minutos. Com a palavra, o vereador Fabrício Gandini. Agradecer ao vereador Bolon, cumprimentar todos que estão nos acompanhando pelo plenário, através da TV Assembleia. Eu vou ser muito direto, porque nós temos um tempo bem curto. Eu queria fazer uma reflexão. Após essa apresentação de 40 minutos, vendo inúmeras conquistas, este ano nós tivemos a maior greve da história da cidade de Vitória. E aí a primeira pergunta é exatamente essa. Passamos pela maior greve da história da educação na cidade de Vitória. E aí eu quero fazer, não quero tirar conclusão nenhuma, quero fazer a própria secretária a pergunta. Na avaliação da secretária, qual foi o erro cometido pela PMV, já que tantas conquistas foram apresentadas nesse tempo de 40 minutos? A segunda pergunta, e eu vou passar a mão da secretária após, para que não tenha dúvida em relação às perguntas. A segunda pergunta é: a secretária considera adequado o salário do professor? Caso não seja adequado na avaliação da secretária, qual é o planejamento da secretaria para resolver esse problema? Existe uma meta? Nós temos visto, a terceira pergunta, diversas unidades de ensino passam por dificuldades estruturais. Isso é notório e não foi falado, infelizmente, em nenhum momento das dificuldades, só foi falado das coisas que foram feitas. Mas, semana passada mesmo, estive no CMEI Rubens Duarte, pude ver, o vereador Neuzinho também estava lá, pude ver a situação daquela sala alagada por causa de um banheiro, e eu não vejo isso em instituições particulares. Há uma prevenção dos problemas. E a minha pergunta é exatamente essa: por que a rede pública não faz uma manutenção preventiva dos seus prédios? O valor de R$15 mil para manutenção é suficiente? É mais uma pergunta que eu queria deixar. Ocorreu corte no orçamento da educação? A quarta pergunta: ocorreu corte no orçamento da educação? Porque o prefeito falou que não haveria necessidade de corte nem na educação, nem na saúde. Mas eu ouvi por várias vezes a secretária falando que economizou em relação a contrato de segurança, ou um valor de aproximadamente 6 milhões. Eu quero saber se isso foi corte, e se houve corte, aonde que foi, e qual o total desse corte no orçamento da educação. A quinta pergunta, e a gente ouviu muito falar durante o período da greve, que infelizmente a gente não teve acesso ao secretário no período da greve. A secretária tem atribuído aos diretores a má gestão das escolas. Ouvi isso por diversas vezes e diversas reuniões. A senhora é contra a eleição direta nas escolas? É uma pergunta. Sexta, o recurso orçamentário disponível para a educação é suficiente ou insuficiente para prestar um serviço de qualidade aos munícipes? É suficiente ou insuficiente? Sétima, a Câmara fez uma economia de R$4,8 milhões em 2010. De acordo com a emenda 37 da Lei Orgânica, esse valor deveria integrar os cofres da educação. Onde ele está sendo aplicado? Quais as rubricas ou programas que ele foi aproveitado? E eu queria abrir um parênteses, que essa pergunta tem sido feita desde dezembro do ano passado e eu não consigo resposta. Para onde
aonde foram os 4,8 milhões que essa Câmara devolveu e que deveria ter sido ido para a educação. E baseado nisso, nós fizemos um pedido ao Ministério Público que nos ajude a conseguir essa resposta. Nos ajude a conseguir essa resposta, porque 143 dias que o requerimento foi protocolado e até hoje não foi encaminhado. E, inclusive, quando o secretário da Fazenda esteve aqui nessa casa, eu perguntei exatamente isso. Ele falou que não sabia, não poderia dar a resposta naquele momento. Então, já que o secretário da Fazenda não sabia, talvez a secretária de Educação saiba. 8ª pergunta. Durante a greve, em uma das entrevistas da secretária, foi afirmado que os problemas só poderiam ser resolvidos com o apoio do Estado. Acho que a maioria das pessoas tem conhecimento dessa entrevista. E assumiu os problemas, isso foi importante, porque é importante a gente reconhecer que existem problemas e problemas graves. Por que ocorreu a municipalização de 5 escolas, então, durante o período, sem nenhuma contrapartida do Estado? 9ª pergunta. Quando a gente fala em construir novas escolas, nesta gestão, 7 últimos anos, apenas o Siciliano, o CEMEI Bela Vista, e vamos dizer que o CEMEI Moacir Vidas, que foi iniciado na outra gestão, mas foi concluído nessa. São 3, MEF, são 3 escolas apenas construídas por essa gestão em todo o período. Então, eu queria saber por que só apenas 3 escolas. Em relação à aquisição de imóveis para utilização em comunidades de ensino, por que adquirir prédios com tantos problemas e que não tem nenhuma previsão de reforma? Em relação agora que a gente está após a greve, os danos aos estudantes são reparáveis? É uma pergunta. Os danos que foram causados aos estudantes da cidade de Vitória são reparáveis? É possível você recuperar esses 54 dias? Se são, como serão repostas as aulas? Isso é importante, os pais querem saber. 12ª, o que está sendo feito para a Secretaria resolver o problema estrutural das escolas? 13ª, o FNDE, em sua resolução, diz que quem deve coordenar o programa de alimentação escolar deve ser uma nutricionista. Um decreto do município também diz a mesma coisa. Por que quem responde hoje pelo setor não é uma nutricionista, sendo que temos 9 profissionais efetivos na secretaria? A 14ª. A educação infantil tem mais de 3.000 crianças fora da escola. Ainda recebemos informações que existe uma lista de espera no ensino fundamental. Inclusive, foi numa visita a uma escola, Maria Estela de Novaes, que falaram que existe uma lista de espera naquela escola de ensino fundamental. Um requerimento de informações tratou do assunto e até hoje não foi respondido se existe lista de espera no ensino fundamental. Então, gostaria que a secretária também, se isso pode ser omissão de informação, a gente já fez o requerimento, chegou das unidades dos CEMEIs, 3.000 crianças, mais de 3.000 crianças fora, e a gente queria saber se existe no ensino fundamental, tendo em vista que nessa visita falaram em torno de 120 crianças na lista de espera. 15ª. Até a primeira quinzena desse mês, quando olhamos para o orçamento da educação, e aí eu estou falando de documento disponíveis aí, para todos, não tem nada empenhado nos seguintes programas. Não tem nada empenhado nos seguintes programas. Capacitação de servidores. Não tem nada empenhado nesses programas, quando a gente olha o orçamento. Escola aberta. Não tem nada empenhado nesse programa, quando a gente olha o orçamento. Desporto escolar, de 600 mil, escola aberta 595 mil. Capacitação de servidores, 40 mil. Educação musical, não tem nada empenhado até o momento, 344 mil, a secretária falou que está fazendo compra. Rede de bibliotecas, tem 907 mil, que é um repasse do governo federal, também não tem nada empenhado nessa rubrica.
Sistema de avaliação SAENV, que nós aprovamos ano passado aqui, 118 mil, também não tem nada empenhado nessa rubrica. Coleduc, 47 mil, também não tem nada empenhado nessa rubrica. A minha pergunta é, esses programas existem de fato? E como são efetuados esses pagamentos, caso eles existam? Porque no programa não temos como ter acesso, não tem nada empenhado, então nos parece que não tem, o programa não existe, já que não tem nada empenhado. Queria uma explicação da secretária como está sendo feitos os pagamentos. Nós temos algumas perguntas, só para concluir, senhor presidente, que foram feitas de última hora, que chegaram 5 perguntas que foram feitas de última hora, que chegou ao meu gabinete de última hora por profissionais da educação, e que eu vou encaminhar de qualquer forma. Talvez algum vereador que possa fazer a leitura para nos ajudar, eu vou pedir. Se nenhum vereador puder fazer, eu vou passar à secretária também. E eu vou passar à secretária, as minhas perguntas estão todas para que ela não tenha dúvida em relação ao que foi perguntado.